Olá, boa noite a todos. Estamos aqui, na nossa 8ª aula, certo? Dessa vez estudando ainda sobre o desenvolvimento, né? Eu digo ainda sobre o desenvolvimento porque quanto mais nós lemos, quanto mais nós discutimos a respeito desse parágrafo, mais importante né? Porque sempre tem um argumento em que nós podemos nos espelhar, né? Sempre tem um aprendizado, certo? E hoje eu vou trazer para vocês as características do parágrafo de desenvolvimento que pode estar aí, né, sendo contempladas a partir de 5 situações, né? Então, é importante que você conheça esses 5 pontos. Por quê? Porque cada ponto desse, né, vai trazer um modelo de desenvolvimento, para evitar que nós, no nosso desenvolvimento, a gente misture a explicação com a causa e consequência, né? Então, vamos ficar hoje sabendo qual é o tipo de desenvolvimento que eu mais gosto de fazer, que mais se afina comigo, né? Percebendo também que eu tenho escolhas, eu tenho vários tipos de desenvolvimento a escolher, certo? E como eu posso fazer a partir de cada um que eu venha a escolher, ok? Então, vamos pensar um pouco a respeito desse desenvolvimento. Eu tenho dito a vocês que todos os parágrafos do texto dissertativo argumentativo, eles têm uma característica própria, né? Então, qual é a característica própria do parágrafo de desenvolvimento? É a segunda parte da dissertação. Você deve escrever pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Eu tenho alunos que ainda estão escrevendo não, vamos escrever 2, certo? É nele onde estão os pontos de vista, os argumentos, né, que o autor utiliza para defender a sua tese. Então, ele tem que estar subordinado à tese. Eu não posso ter o seguinte pensamento: terminei a introdução, pronto. Eita, meu Deus, e agora? O que é que eu coloco no desenvolvimento? Não, minha gente. Terminei a introdução. E agora, o que é que eu coloco no desenvolvimento? Ora, você vai desenvolver a sua tese. Você vai mostrar que aquilo que você pensou que é a sua tese tem consistência, procurando ser convincente no raciocínio que você vai desenvolver a partir de uma sequência lógica que está dentro desse próprio parágrafo de desenvolvimento, certo? Havendo entre as partes do seu desenvolvimento uma coesão, né? Dessa forma, você vai estar dando um encaminhamento natural até o desfecho do seu texto, que é a conclusão. Resumindo, em outras palavras, o seu parágrafo de desenvolvimento, ele tem uma característica própria, né? Ele está totalmente subordinado, articulado com a tese que está na introdução, ampliando essa tese, esse ponto de vista que foi apenas apresentado, agora vai ser ampliado com uma discussão, né, que você vai trazer, certo? Essa discussão que você traz dentro do parágrafo de desenvolvimento, normalmente ela tem 3 períodos. Não esqueçam, minha gente, pelo menos 3 períodos. Para quê? Para que você possa fazer dentro do seu parágrafo de desenvolvimento aquela construção sintática que é própria da língua portuguesa, onde você produz frases, orações e períodos, né? Aqui eu tenho um período se encerra em um ponto. Porque dentro da língua é assim que se dá o trabalho com a escrita, né? Com a escrita formal. Você terminou um pensamento, ponto final, articula
o que vem à frente, né, com um elemento coesivo. Aqui nós temos o coesivo, isso, certo? Então, essa é a característica do desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, quando eu vou desenvolver o ponto de vista, que é a tese, eu posso fazer isso através de explicação, causas e consequências, através de uma trajetória histórica, através de um contraste de ideias, que é o que nós chamamos de contra-argumentação, ou através de uma enumeração, certo? Qual é a forma que você mais gosta? Às vezes você até faz todos esses tipos de desenvolvimento. Por quê? Porque muitas vezes depende do tema sobre o qual você vai escrever. Eu tenho um tema, eu fiz meu projeto de texto. Nesse tema que está aqui, eu sei perfeitamente as causas desse problema e suas consequências. Então, eu vou escolher um desenvolvimento pautado em causas e consequências. Mas em um outro determinado tema, você pode dizer, já esse tema aqui eu tenho muito conhecimento histórico a respeito desse tema. Então, a escolha do seu argumento depende muito do tema, do seu projeto de texto, daquele conjunto, daquele repertório, né, que está aí dentro de você, a partir das aulas que você assiste, de história, de geografia, todas as aulas, a partir das reportagens que você ouve, das entrevistas, enfim, do conhecimento de mundo que você tem, né? Aqui nós temos um desenvolvimento e nós vamos perceber, minha gente, de uma vez por todas, a característica desse desenvolvimento, ok? Primeiro, veja, 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos. Vocês estão vendo que eu estou aqui com desenvolvimento construído em 5 períodos. Vocês vão ver que cada parte dessa é uma premissa que vai se caracterizar com uma função. Primeiro, o que é que vem primeiro no desenvolvimento? O tópico frasal. Esse tópico frasal curtinho, eu gosto muito de tópicos frasais curtinhos. Por quê? Porque às vezes o aluno usa um tópico frasal muito amplo. E aí ele fica sem um argumento, né? Ele acaba por utilizar o argumento dentro do próprio tópico frasal, né? Aí ele coloca 2 coisas em um espaço só. Como assim? O tópico frasal, ele é um anúncio. Ele é um anúncio do que vai acontecer dentro do período de desenvolvimento, do que é que vai ser discutido dentro desse parágrafo de desenvolvimento. Observe esse texto, nota 1000, que foi produzido no ano que o tema foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil, né? Então, o candidato, na sua tese, ele entendeu que a violência contra a mulher persiste porque a sociedade brasileira ainda é uma sociedade que está amarrada ao patriarcalismo, né? É uma sociedade, ele dizia na tese dele, que é uma sociedade que ainda tem uma visão cultural muito profunda acerca do patriarcalismo, ok? Então, se ele falou sobre o patriarcalismo na tese, veja bem, o desenvolvimento é subordinado à tese, né? Então, o aluno não pode dizer, eita, na minha introdução eu disse que a violência contra a mulher persiste devido à cultura patriarcal que ainda permeia a sociedade brasileira. E agora, o que eu digo no desenvolvimento? Não, você já sabe o que dizer no seu desenvolvimento. No seu desenvolvimento você vai dizer, primeiro, eu vou dizer que eu vou falar sobre a cultura patriarcal. Só anunciou, tópico frasal. Segundo, você agora vai discutir, você agora vai argumentar. Essa discussão, essa argumentação é a sua fala, né?
é o que está dentro de você, certo? É o seu repertório, que uns têm mais e outros têm menos, dependendo do tipo de leitura que cada um faz, da frequência com que cada um faz suas leituras, né? Então, veja bem, terminou o tópico frasal, agora vai se remeter ao que está exposto na tese, né? Isso que as amarras da sociedade patriarcal. A sociedade brasileira ainda está muito envolvida com o sistema do patriarcalismo, né? Isso se dá porque ainda no século XXI, por que ele chama a atenção para o século? Porque aqui não foi no século XXI, né? Não foi no século XXI. Essa história do patriarcalismo brasileiro. Isso aqui, na teoria, já era para ser um caso vencido. Mas na prática, né, o século XXI, onde a mulher tem, favorável à mulher, tem um conjunto de políticas públicas, de leis. Mas mesmo assim, ainda no século XXI, diante de todos os aparatos legais, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Olhe como foi que ele construiu esse segundo período, explicando a tese. Por quê? Né? Quando você consegue responder a pergunta por que, você está explicando. Por que a sociedade ainda é patriarcal? Porque ainda há no século XXI uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. O que seria um determinismo biológico? É aquilo que determina, né? Você nasceu mulher, então você é mulher, você é ser submisso ao homem, você é um gênero inferior, ok? É isso que ele quer dizer aqui. Aí ele vai, note a lógica dele, né? Na lógica dele, ele agora vai entrar na segunda competência, trazendo uma frase de Simone de Beauvoir. Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino não tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Tudo isso aqui, minha gente, é a fala dele em relação à frase de Simone de Beauvoir, né? A cultura brasileira, Simone de Beauvoir diz, ninguém não se nasce mulher, né? Nasceu mulher, está, entre aspas, condenada a ser inferior. Não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Mas na cultura brasileira, aí ele vai explicar, prega o sexo feminino, né, como sendo um sexo submisso ao masculino, né? Nasceu mulher, já é submisso ao masculino, e aí ele está explicando. Terminou o parágrafo, o período, ele usa um coesivo. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, né? Nasceu mulher natural, que seja não, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado, que está dizendo aqui, né? Uma sociedade patriarcal. Dentro dessa cultura do patriarcado, ao nascer mulher, você já era submissa. Aí fecha o período e no finalzinho apresenta a consequência. Consequentemente, a punição para este tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e assim a liberdade para o ato é aumentada. Você veja que é uma lógica só, minha gente. Você veja que é dividido em períodos. Porque se você não dividir em períodos, você vai ficar no nível regular, na competência 1, certo? Na competência 1. Porque a competência 1, né, que é da linguagem formal, você deve fazer o seu texto em língua formal. Na língua formal, você não pode começar um período, né, e até o final, sem colocar um ponto, sem distribuir o seu período em orações,
o seu parágrafo sem distribuí-lo em orações, em períodos, sem articular esses períodos com elementos de coesão, como você está vendo aqui, né? Então, quando você vai uma sequência só, entende-se que você não tem essa habilidade da competência 1, da competência da parte de sintaxe, certo? Que é distribuir um parágrafo em orações e períodos, articulando essas orações e esses períodos, né, entre si, por meio de elementos próprios da língua, né? Sejam eles os elementos referenciais. Olha só, isso é um elemento referencial, né? Seja uma conjunção, certo? Que é um elemento sequenciador, né? Então, aqui está o nosso desenvolvimento, falando sobre uma coisa só, né? Começando com um tópico frasal, desenvolvendo, você veja que tudo isso aqui é fala do aluno, tudo isso é fala do aluno. A única parte que não é do aluno é essa frase de Simone de Beauvoir, que está aqui bem pequenininha, olha. Isso é daqui para aqui, que é a articulação com outra área do conhecimento. Para que o aluno fizesse esse texto, esse desenvolvimento, ele tinha um conhecimento de história, né? Todo aluno no ensino básico estuda essa cultura patriarcal, né? A história do Brasil se estuda essa cultura patriarcal, essa questão da inferioridade do gênero feminino, né? E as lutas das mulheres por conseguirem uma ascensão perante a sociedade, né? Conseguirem, lutando pelos seus direitos, as lutas e as conquistas das mulheres ao longo da história. Isso aí vocês estudam na parte de sociologia, estudam nas aulas de geografia, de história. Então, o aluno aqui, ele teve essa esperteza de pegar o tema e fazer um projeto de texto onde ele pudesse estar relacionando o problema, né? Como o tema dizia, a persistência. Então, quer dizer que o problema, ele tinha uma linha histórica. A persistência, então, vinha de algo histórico. Nada melhor do que ele falar sobre a sociedade patriarcal, né? E, juntamente a isso, traz a Simone de Beauvoir, que diz: não se nasce mulher. Pelo fato de se nascer mulher, não quer se dizer inferior. Então, ele foi muito feliz aí na argumentação que ele faz. Você vê que quando o aluno traz a história, quando o aluno traz uma frase, o que ele vai continuar fazendo é o quê? É só explicando, né? Vamos dizer assim, refletindo, né? Refletindo sobre essa história que ele colocou aqui, relacionando com o problema, né? Apesar de estarmos no século XXI, mas o problema que é histórico, pelo fato de ser cultural, ainda persiste na sociedade brasileira, certo? Então, é assim que nós estamos fazendo o parágrafo de desenvolvimento, ok? Continuando, certo? Então, vocês observam como é que os alunos pensam, né? Como é que eles pensam? Pegou o tema, né? Percebeu uma estreita ligação com a frase de Simone de Beauvoir, percebeu uma estreita ligação com a história, né? Traz essa história, não apenas joga a história, mas diz, essa história continua, esse determinismo biológico, o fato de nascer mulher, né, dificulta, a sociedade brasileira está impregnada de um pensamento onde a mulher é submissa ao homem, certo? Aí você veja que a fala, ela vem toda relacionada, que é o argumento, vem todo relacionado com o que é realmente o sistema patriarcal, né? Qual é realmente a visão patriarcal, certo? Então, é assim que os estudantes pensam. É assim que vocês também têm pensado e muitos ainda precisam pensar dessa forma, já na parte de fazer o seu projeto de texto, ok? Então, aqui nós temos os tipos de desenvolvimento, né, como já foi colocado. Você vai escolher o seu tipo de desenvolvimento dependendo do tema. Quando você tiver mais conhecimento histórico, você vai escolher um desenvolvimento por trajetória histórica e assim vai, né?
Vamos ver aqui um tipo de desenvolvimento por explicação, certo? Esse desenvolvimento por explicação, ele provém de um simples questionamento direcionado à tese escolhida. Por quê? Certo? Porque cada parágrafo é, assim, o desenvolvimento de uma explicação para o problema exposto na tese. Se eu escolher o desenvolvimento por explicação, eu vou estar me perguntando por que acontece aquilo, né? Por que por que eu estou pensando assim? Veja, no ano que o Enem teve como tema a publicidade infantil em questão no Brasil, um aluno, ele fez a seguinte tese. Tese, para quem ainda tem dúvida na tese, né, é o que você pensa sobre o problema. A publicidade infantil em questão no Brasil. Então, era para o aluno, diante desse tema, ele se posicionou favorável às crianças. Ele disse que as crianças, o bombardeio da publicidade infantil é muito grande e o ser infantil é incapaz de acompanhar todo aquele processo sem ser atingido negativamente por ele. Esse foi o pensamento dele. Então, toda vez que você tem um problema, você tem um pensamento sobre aquele problema, certo? O aumento da violência entre os jovens brasileiros. Você precisa ter um pensamento feito sobre isso. Por que será que jovem, né? Que os jovens, que está aumentando a violência entre os jovens, certo? As dificuldades de acesso ao ensino superior no Brasil, né? O que você pensa, por que tem essa dificuldade? Então, todos os problemas nós como alunos que estamos concluindo o ensino básico, temos que saber compreender aquele problema, por que ele existe, né? Ou então, qual é a consequência desse problema? Porque na tese também pode estar a consequência do problema, né? Ou então, de quem é, certo, a responsabilidade por esse problema? Esse problema está assim, mas quem é que está falhando com esse problema? É a sociedade, né? É o governo? É quem está falhando? A própria ideologia do sistema capitalista? Quem é que está falhando? Certo? Então, a tese ela pode ser construída sobre esses pontos, ok? Sobre esses pontos. Agora, veja, ele pensou em relação à publicidade infantil, o aluno pensou: o exagero de anúncios publicitários direcionados ao público infantil pode deturpar valores e criar maus hábitos que afetam diretamente a formação das crianças. Olhe, isso é uma tese. Disse que o exagero de anúncios pode deturpar valores, certo? E criar maus hábitos às crianças. Terminei de fazer minha introdução com essa tese. E agora? Eu não sei o que eu vou fazer no desenvolvimento. Como é que eu terminei a introdução? E agora? Não. Se você tem uma introdução, você tem todo o direcionamento para o seu desenvolvimento. A menos que você não tenha conseguido fazer uma tese na introdução, o que é um problema no seu texto, certo? Mas você fez sua introdução, o que é que eu vou fazer agora? 2 desenvolvimentos, porque eu vou agora provar a minha tese. Eu vou provar que o exagero de anúncios publicitários deturpa valores. Aí eu digo assim, por quê? Por que deturpa? Porque a mídia, principalmente a televisiva, ao expor peças publicitárias lúdicas, muitas vezes com artistas e personagens do mundo infantil, consegue atrair as crianças, estimulando nelas o consumismo precoce. Olhe, está dizendo aqui que a publicidade, quando ela é exagerada, quando ela é muito atraente, né? Com personagens do mundo infantil, certo? Isso estimula o consumismo precoce. E consumismo, minha gente, é uma deturpação de valores. Uma pessoa consciente
é uma pessoa consciente, ela sabe consumir, né? Ela não consome exageradamente para destruir o planeta, para depois entrar em conflito com o seu próprio eu, com o seu psicológico. Então isso é uma deturpação de valores, não é? Mas o aluno ainda disse na introdução que também os anúncios publicitários exagerados, a publicidade infantil, pode criar maus hábitos, não é? Maus hábitos. Então ele tem que agora também dizer esses maus hábitos. Aí ele diz: esse exagero publicitário torna as crianças ansiosas e imediatistas, na medida em que passam a exigir de seus pais a compra do brinquedo, da roupa ou do jogo da moda, gerando disputas não sadias com os colegas de sala. Maus hábitos, né? A criança ansiosa, imediatista, exigindo dos pais a compra de um brinquedo que muitas vezes o pai nem pode lhe dar, ou da roupa, ou do seu próprio conjunto de bolsa, né, que leva para a escola, gerando disputas entre os colegas que não são sadias, né? Então isso são maus hábitos. Então o aluno aqui está argumentando, explicando, mostrando, né? Esclarecendo. Vamos dizer que é o argumento esclarecedor. Esclarecendo por que a publicidade infantil deturpa valores e cria maus hábitos, certo? Então, parece que eu estou compreendendo que o desenvolvimento, ele precisa, ele também, né, estar para esclarecer, né, os pontos que foram colocados na introdução. Porque esclarecendo a minha tese, eu estou convencendo o meu leitor, estou sendo convincente, né? Eu estou sendo argumentativo. Veja agora o argumento na íntegra. Ele diz: a mídia, esse é o primeiro argumento, que é a questão da deturpação de valores. A mídia, principalmente a televisiva, ao explorar peças publicitárias lúdicas, geralmente com artistas e personagens do mundo infantil, atrai as crianças, estimulando nelas o consumismo precoce. Ponto. Olhe os pontos, viu? Não esqueçam. Isso, olha o coesivo, depois do ponto. Faz com que elas sejam mais propensas a se tornar adultos excessivamente materialistas. Gente, adultos excessivamente materialistas, isso é deturpação de valores. Quando nós somos excessivamente materialistas, a propensão é de nós sermos egoístas, né? De nós não termos humildade, de nós sermos arrogantes, consumindo de forma irracional, né? Quando nós consumimos de forma irracional, isso é falta de ética, isso é falta de caráter, certo? E comprometendo, assim, aqui nós temos uma consequência, né? A própria saúde financeira e até mesmo a saúde psicológica, ok? Então, veja que é um parágrafo de desenvolvimento, né? Que está totalmente direcionado à tese, que diz que quando o público consumidor, né, o público infantil, diante do exagero da propaganda, pode ter o seu caráter deturpado, os seus valores. E aí ele mostra como é que isso acontece. O parágrafo todinho falando sobre isso, mostrando que a criança, se ele diz deturpação de valores, então ele vai dizer como esses valores, eles são deturpados, né? Excesso de materialismo, consumo irracional, certo? Então, é isso que tem que conter o parágrafo de desenvolvimento. Além disso, porque lá também ele falou da questão dos maus hábitos, né? Ele agora vai explicar como são esses maus hábitos. Que maus hábitos são esses? Então, aqui a gente está vendo o nome bullying, que é um mau hábito, né? Nós já estamos vendo aqui bullying. Bullying é um mau hábito, certo?
Consumismo, né, é um mau hábito. Além disso, esse exagero publicitário torna as crianças ansiosas e imediatistas, na medida em que passam a exigir de seus pais a compra do brinquedo, da roupa ou do jogo da moda, gerando uma disputa não sadia com os amigos e colegas de sala, né? Essa disputa não sadia é um mau hábito. O resultado disso é muitas vezes o bullying, mau hábito, direcionado às crianças que não atendem aos padrões de consumo impostos pelo grupo de amigos. Impor, né, um padrão de consumo, isso é mau hábito, né? E a submissão dos adultos, que na ânsia por satisfazer a vontade dos filhos, acabam estimulando ainda mais o consumismo nas crianças. Os adultos que também são atingidos e na vontade de fazer o desejo dos filhos, acabam ainda mais estimulando o consumismo das crianças. Então esse é o parágrafo de desenvolvimento, né? Esse parágrafo que é submisso à introdução, no sentido que na introdução apresentou-se um ponto de vista, que agora você não vai mais quebrar sua cabeça em saber o que vai pôr no desenvolvimento. Você vai argumentar aquele ponto de vista, falar sobre aquele ponto de vista, né? Porque, quando você diz porquê, você está no tipo de desenvolvimento chamado de desenvolvimento por explicação, né? Por que é daquele jeito? Por que cria mau hábito, né? Por que distorce valores, né? E você vê que aparece aqui, esse porquê, ele aparece aí, né? Gente, aproveitando para falar um pouquinho sobre a competência 1, que estamos errando muito, emprego da vírgula. Veja bem, olha, a mídia, vírgula. Por que aqui tem uma vírgula? Porque esse aqui é um termo intercalado. O sujeito é a mídia, né? E o verbo fica aqui, ó, atrai as crianças. O predicado estava aqui. Tudo isso aqui são termos que ficam em meio ao sujeito e ao predicado. A mídia, principalmente a televisiva, aqui é um termo intercalado. Aqui não é o predicado do sujeito à mídia, né? Você está vendo que aqui não é o predicado, né? O sujeito é o termo que nós falamos sobre ele. Estamos falando sobre a mídia, certo? O predicado é o que nós dizemos sobre o sujeito, certo? Mas nós não estamos, isso aqui não é o predicado, não é isso que nós estamos falando sobre o sujeito. Estamos chamando a atenção de qual mídia é. Então, vírgula, para que a gente possa expor, né, intercalar esse termo. A mídia, principalmente a televisiva, ao explorar peças publicitárias lúdicas, aqui tem uma ideia de tempo, né? Quando, veja que aqui cabe um quando explora peças publicitárias lúdicas, essa ideia de tempo que vem em forma de oração, porque tem o verbo explorar, é uma oração adverbial temporal, vem também com vírgulas, geralmente com artistas e personagens do mundo infantil, vírgula, porque o predicado está aqui, atrai as crianças. A mídia, o que é que ela faz? Ela atrai as crianças. Todos esses termos que se intercalam vão ser separados por vírgula. Estimulando nelas, aqui eu tenho uma oração reduzida do gerúndio. Eu também, antes desses verbos no gerúndio, eu vou usar a vírgula. O consumismo precoce. Ponto. Isso faz com que elas sejam mais propensas a se tornarem adultos excessivamente materialistas. Vírgula. Por que a vírgula? Porque aqui nós temos consumindo o verbo ó, a oração reduzida do gerúndio, de forma irracional e comprometendo assim. Esse assim tem valor conclusivo. No meio das orações, ele fica entre duas vírgulas. Isso aqui tem muito aluno errando esse emprego da vírgula aqui no assim. E assim, a própria saúde financeira e psicológica. Vocês estão vendo que esse até mesmo é um termo que se coloca aqui entre o I e o psicológica. Então, esse termo que se coloca, esse termo intercalado, também vem entre vírgulas.
Só um parêntese para a gente estar sempre relembrando dessa questão do uso da vírgula, ok? Estão pegando como é o desenvolvimento, né, minha gente? Continuando. Desenvolvimento por causas e consequências. Explora as causas e os efeitos da situação problema exposta na tese. Vocês gostam muito desse tipo de desenvolvimento, por causas e consequências, né? As causas. Você diz, a causa é o governo que não atua bem, a causa é a desigualdade social e leva os adolescentes a desistirem dos seus estudos para procurarem trabalho, né? Vocês usam muito essas ideias de causa e efeito, né? Que são as consequências. Nessa ideia de causa e consequência, ela tanto pode vir dentro do próprio período, como pode vir entre parágrafos, certo? Normalmente, quando o aluno não faz aquela introdução, que são 2 proposições, às vezes ele gosta de fazer um parágrafo com as causas e outro parágrafo com as consequências, certo? Por exemplo, quando o aluno diz assim, o problema é diante do agravamento social, né, causado pela problemática, se faz urgente medidas para que se possa reverter o quadro, né, ou reverter a situação. Então, você não está dizendo aí, elencando causas, elencando consequências, elencando motivos, não. Você está dizendo que o problema é agrava muito, causa impactos muito sérios na sociedade, né? E por isso ele tem que ser revertido imediatamente. Aí, diante de uma tese como essa, às vezes o aluno pode querer fazer o quê? Um parágrafo contendo as causas do problema, certo? Por que está acontecendo isso, né? Por que existe violência sexual contra criança e adolescente? Quais são as causas, né? Por que existe o trabalho infantil? Quais são as causas? Quais são os efeitos? Aí eu jogo o efeito lá para o segundo parágrafo, certo? Ou também essa questão da causa e dos efeitos podem aparecer dentro do próprio parágrafo em 2 períodos diferentes, ok? Vamos ver um exemplo produzido partindo do tema as dificuldades dos pais no relacionamento com os filhos. O tema era esse. Dentro desse tema, nós partimos sempre de uma tese. Dentro desse tema, o aluno disse o seguinte: o diálogo, esse é o ponto de vista dele, né? O diálogo entre pais e filhos parece estar em crise atualmente. Isso é uma tese, certo? Partindo desse tema, né? As dificuldades dos pais no relacionamento com os filhos. Na opinião dele, essas dificuldades de relacionamento entre pais e filhos é porque o diálogo está em crise atualmente, certo? Não é uma tese interessante? Certo? Se pais e filhos não estão se entendendo, está faltando diálogo. O diálogo está em crise. Então, ele tem aqui apenas um ponto de discussão, que é a questão do diálogo. Aqui ele pode fazer 2 parágrafos contendo causa e outro contendo consequência. Mas ele preferiu fazer 2 parágrafos onde a causa e a consequência estão dentro do próprio parágrafo. Aqui eu tenho o parágrafo 1 e aqui eu tenho o parágrafo 2. E a causa e a consequência estão no mesmo parágrafo. Muitas vezes eu coloquei naquelas cartinhas que eu faço para vocês. Por falar nisso, minha gente, eu quero dar aqui uma pausa para dizer a vocês que leiam, interpretem aquelas solicitações, aquele feedback que eu encaminho. Eu passo às vezes 15, 20 minutos numa redação
só para fazer o encaminhamento. Então, vocês deem atenção àquele encaminhamento, porque é a partir daquele encaminhamento que vocês vão melhorar nos textos de vocês, certo? Não deixem de ler. Se por acaso não entender, retorne a pergunta, que a gente responde. Então, vamos ver. Algumas famílias se privam de conversar com os filhos. Conversar, não foi diálogo que ele disse na tese ao desenvolvimento. Principalmente sobre assuntos delicados, como sexualidade e drogas. Então, a causa da crise no diálogo é porque muitas famílias, elas se privam de falar sobre assuntos delicados. A consequência é essa. Isso faz com que as crianças se sintam isoladas, perdendo a confiança em seus pais. Isso é a consequência. Então, como eu estava dizendo a vocês, naqueles retornos que eu dou sobre a redação, muitas vezes eu digo assim, olha, você expôs uma causa. O que acha de agora expor uma consequência? Muita redação eu já tenho feito essa solicitação. Veja se é a sua. Além disso, né, ele ainda vai trazer outra questão sobre o diálogo. Aí tem que ter cuidado, porque às vezes quando o aluno traz um ponto só aqui na tese, às vezes repete alguma coisa que está aqui no primeiro e no segundo. Além disso, a família moderna dispõe de pouco tempo livre. A causa. Qual é a causa do problema? Pouco tempo livre. Devido às diversas obrigações, principalmente as do trabalho. Dificultando, é a consequência. Qual é a consequência disso? Dificultando assim o saudável diálogo com os filhos. É a consequência. É claro que esse parágrafo não está completo, né? É claro que aqui está faltando o tópico frasal, está faltando a articulação com outra área do conhecimento. Aqui nós estamos trazendo apenas o ponto onde ele apresenta as causas e as consequências para você observar, certo? Desenvolvimento por trajetória histórica. Pronto. Essa questão da trajetória histórica, né, é muito importante. Por quê? Porque é na história que se encontram as razões para grande parte dos problemas de ordem social, política e ambiental explorados no Enem. Ok? Muitos problemas, eles são de natureza histórica, né? Por exemplo, no slide anterior, quando o menino fez o projeto de texto dele, trazendo um momento histórico, que era a sociedade patriarcal, né? É um momento histórico, o patriarcalismo. Então, ele foi muito bem sucedido, porque tinha muito a ver com o tema, que o tema dizia persistência. Então, aquilo que persiste é porque tem raízes no passado. E aí ele traz o passado e o presente, né? Fazendo uma associação, mostrando que, apesar do passado, uma ideia patriarcal, hoje, no século XXI, ele aborda o século XXI, por quê? Porque no século XXI não se admite mais ideias do patriarcalismo. No entanto, essas ideias estão enraizadas devido a uma cultura que é a uma cultura brasileira, né? Que é a submissão da mulher em relação ao homem. Então, faz essa associação, mostrando que não era mais para haver, porque não estão em documentos legais, não estão nas novas ideologias da sociedade moderna, né? Mas ainda está, porque a sociedade está submetida, amarrada a uma cultura, né? Que era para ter ficado no passado, mas ainda persiste no presente da sociedade brasileira. Ok? Então, vamos saber usar essa questão da história. Na redação que foi feita sobre a liberdade de expressão, por exemplo, muitos alunos fizeram uso da história, usaram o período da ditadura militar, né, que foi um período em que a liberdade de expressão ela era bem comprometida, né? Tem a censura, certo? Só se podia passar aquilo que estivesse ao encontro das ideologias do grupo político da época. Então,
muitos alunos trouxeram esse momento histórico. E esse momento histórico é importante para lembrar sobre a liberdade de expressão. Mas aí, na interação com o tema, muito aluno acabou se perdendo. Eu até disse assim, olha, vamos interagir melhor o momento histórico com o problema, porque hoje nós temos a liberdade de expressão, e era bom que o aluno tivesse feito essa percepção, né? Que nem sempre nós tivemos essa liberdade, né? Essa liberdade, ela foi comprada muito cara, né? De forma muito cara, certo? A partir de muita luta, tá? A partir de movimentos sociais que levou muitos à tortura, à morte, certo? Então, na sociedade contemporânea, em que nós estamos fazendo usufruto desse direito, era para se usar de muita ética, de muito respeito. Haja vista o nosso passado, haja vista, né, a forma como essa liberdade ela foi adquirida, né? Então, é preciso, não basta usar a história, é preciso usar a história com muita segurança, sabendo articulá-la com o presente, né? E aí você, usando a história, você também vai estar potencializando a sua competência 2, né? Importante, cuidado para não se desviar do foco temático, né? Quando você usa a história, por exemplo. O argumento histórico deve ser apresentado como subordinado à tese, né? Que é o que eu acabei de dizer. A ditadura militar, ela não deveria ter tomado conta de um parágrafo inteiro, como um aluno fez. Não, né? Não. Uma breve apresentação da ditadura e aí mostrar que foi por causa das lutas que ocorreram naquele período que hoje a população pode usufruir desse direito, né? E assim não faz, certo? E assim não faz, proclamando discursos de ódio, certo? Ao invés de respeitar um direito que foi adquirido na história, né? Por muita luta, certo? Por uma luta contra todo um sistema ideológico político da época, certo? Então, nesse sentido, de não esquecer a tese, de não esquecer o problema, de não potencializar mais a história do que a tese, né? Muitos alunos, por exemplo, utilizam-se muito da Revolução Industrial. De fato, a Revolução Industrial é um marco, né, nas transformações sociais no mundo e aqui no Brasil também, ok? Então, às vezes o aluno vai falar sobre a influência da Revolução Industrial no desemprego, né? No alto índice de desemprego no país. E aí o aluno leva muito tempo dizendo que a Revolução Industrial, as máquinas e tal, né? A mão de obra foi substituída. Mas nós temos que... e aí detalha muito sobre a Revolução Industrial. Aí o que o texto fica? Expositivo ao invés de argumentativo, né? É mostrar que as pessoas, né, muitas pessoas foram substituídas por uma mão de obra mais qualificada, em que exigia mais conhecimento para lidar com os reflexos dessa revolução, né? E mostrar que a deficiência não está na Revolução Industrial, né? Mas está principalmente na falta de cuidado em se formar uma mão de obra especializada para lidar com os efeitos da Revolução Industrial. É a gente voltar para a tese, né? Dizendo que o desemprego exige, né? Não que a gente acabe com a indústria, porque nunca vai mudar isso, né? Nunca vai mudar isso. Mas que se possa andar, certo? Aos passos da indústria, por meio da educação, por meio da oferta, da profissionalização, né? E de um perfil profissional
que venha realmente atender às necessidades do novo formato social a partir da industrialização, da Revolução Industrial, não é? Então, é favorecer o argumento histórico de acordo com o tema. Não esquecer que o tema é o mais importante. A história apenas comprova, ok? Eu gosto muito desse texto. Nesse texto aqui, é um texto em que se coloca, não é um texto do Enem não, certo? Mas são parágrafos de desenvolvimento bem articulados na história com o presente, a história e o presente. A pessoa que escreveu o texto fez a seguinte tese: a observação de fatos passados é importante para a compreensão do presente e a previsão mais segura do futuro. Olha essa tese. É importante conhecer o passado para compreender o presente e prever o futuro, né? Foi essa tese. Agora, eu quero que vocês percebam, dentro dessa tese, como é que ele faz a articulação, né? Dentro entre a história e os seus argumentos. Ele diz: a evolução tecnológica nos mostra a importância do passado no atual estágio de desenvolvimento da sociedade. Né? O passado e o presente, o atual estágio da sociedade. A importância do passado e presente. Foram de grande valia os trabalhos. Aí ele agora vai dizer por que é preciso olhar a evolução tecnológica, por que ela nos mostra a importância do passado no atual estágio de desenvolvimento da sociedade. Essa importância do passado com o atual estágio de desenvolvimento da sociedade. Provando. Foram de grande valia os trabalhos dos grandes inventores e pesquisadores, como Einstein, Faraday, não sei se é assim que diz, e Newton, cujas bases de conhecimento são aplicadas nos mais modernos instrumentos. Tá vendo? Mostrando que esses pesquisadores, eles trouxeram as bases de conhecimento para que hoje pudéssemos ter os mais modernos instrumentos, né? Então, claro que isso prova que a evolução tecnológica, os mais modernos instrumentos, a evolução tecnológica, nos mostra a importância do passado, como foi importante as ideias de Einstein, de Newton, certo? Para que hoje eles nos deram a base, para que hoje nós tivéssemos. Então, vejam que articulação interessante. Olha outra articulação interessante. Na economia, é possível explicar os conceitos do capitalismo financeiro recorrendo ao passado do mercantilismo e da Revolução Industrial. Você pode dizer isso no seu texto. Que é possível explicar um problema da atualidade, ao texto que o menino fez sobre a violência contra a mulher, né? É possível explicar a persistência da violência contra a mulher a partir da análise de um período histórico, um longo período histórico pautado no patriarcalismo, não é? Então, recorrendo ao passado do mercantilismo e da Revolução Industrial, assim como também se pode justificar a grande concentração de renda presente nos países subdesenvolvidos com base no colonialismo da exploração, que privilegiou oligarquias agrárias em detrimento dos avanços sociais e industriais. Então, ele diz, olha, é possível explicar conceitos do capitalismo financeiro recorrendo ao mercantilismo, ao passado. Isso aqui está no presente. Ou até mesmo a Revolução Industrial, né? Assim como também pode-se justificar a grande concentração de renda presente nos países subdesenvolvidos com base no colonialismo de exploração. Isso aqui não é nossa história, minha gente? Nós não fomos colônia de exploração? Na época da colônia de exploração, de Casa Grande e Senzala, os bens ficavam contidos com os donos, os poderosos, né? Os grandes latifundiários. E não tinha, naquela época,
avanços, isso tudo em detrimento, né, as oligarquias agrárias, em detrimento de avanços sociais e industriais. Não se tinha avanços sociais, não se tinha avanços industriais, né? Daí nossa explicação para que hoje ainda aconteça uma grande concentração de renda, né? Isso é herança do colonialismo de exploração, ok? Na política, o direito ao voto na eleição de nossos representantes só é possível porque, na antiga Grécia, pessoas firmaram as bases da nossa atual democracia. Olha que interessante, né? Na antiga Grécia, que é lá onde começam a firmar as bases da atual democracia. Então, traz um passado bem distante para comparar com o direito que nós temos hoje, que é o direito ao voto, né, na eleição dos nossos representantes. Porque tudo isso começou, a base veio lá da Grécia Antiga, né? Mesmo durante um mundo de produção ainda escravista na época, mesmo ainda naquela época, né, um modo de produção ainda escravista que reinava naquele espaço, mesmo assim, lá na Grécia, foi a base dos ideais de democracia. Olha, gente, às vezes o aluno diz assim, vocês não perdem por ouvir cada aula dessa. Nem que vocês escutem aos pouquinhos, porque é uma aula extensa, né? Com palavras. Não tem uma figurinha. As únicas figurinhas que eu coloquei para alegrar mais foram essas canetas, porque eu sou louca por caneta, apaixonada por caneta. Então eu coloquei aí, achei que vocês gostam também de caneta. Aí coloquei aí as imagens das canetinhas só para a gente visualizar melhor. Mas assim, o que eu quero dizer é que não tem como ser uma aula bem dinâmica, porque é uma aula de leitura, né, e de reflexão. Mas vocês não deixem de ouvir, nem que vocês passem a ouvir assim, pedacinhos por pedacinhos. Por quê? Porque às vezes o aluno diz, eu já sei fazer meu desenvolvimento. Mas às vezes dentro da discussão tem um ponto que lhe ajuda numa argumentação futuramente, lhe ajuda num debate no outro tema. Por exemplo, aqui nós estamos falando, né, eu compreendo esse slide como muito importante. Trazendo aqui, toda vez que você for falar de democracia, de manifestação social, você pode recorrer à Grécia Antiga, que é a base da formação da democracia. Quando nós formos falar sobre cultura e democracia, nós podemos recorrer sempre à Grécia Antiga, né? Então, minha gente, lembram da aula anterior que eu falei para vocês, olha, é muito importante falar em direitos humanos, é muito importante falar em democracia, cidadania, não é? Políticas públicas, Estado, sociedade, né? E nós estamos aqui vendo um momento em que a pessoa usou aí da democracia, né? Quando você for fazer um texto que você disser que o seu texto o problema está muito associado à falta de atitude da cidadania do povo brasileiro, né? Falta de atitude, falta do exercício dos seus direitos políticos. A gente viu a semana passada, não foi? Que nós temos 3 tipos de direitos. Os direitos políticos, que é justamente o direito ao voto, o direito à participação, o direito a você fazer reivindicações, fazer protestos. Então você pode trazer aí a democracia, né? Falando de apatia social, falando de cidadania que está sendo ferida, né? Nós podemos trazer perfeitamente a questão da democracia, uma vez que democracia e cidadania são 2 palavras que se confundem. Quando você está no seu exercício democrático, você está no seu papel de cidadão, né? E aí dizer que a sociedade, ela desde a Grécia Antiga, quando foi firmada a base para a democracia, né? De lá para cá, muitas coisas, muitos avanços e tal. Então é preciso fazer uso dessa democracia, certo?
no exercício dos seus direitos políticos, reivindicando, fazendo protestos, utilizando-se dos meios sociais para fazer manifestações, utilizando-se dos meios físicos também para manifestar, para ser cidadão, para exercer sua cidadania, para participar das decisões políticas, né? Para ser realmente um cidadão, para expor sua expressão, para expor aquilo que realmente lhe dá, né, o direito de participação. Porque a participação, a democracia, não é só na hora de escolhermos os nossos representantes, mas a democracia se dá também no exercício, né? Democracia, né? O direito do povo, pelo povo e para o povo. Então o povo tem pleno poder para manifestar o seu pensamento, as suas reivindicações, não é? E assim está fazendo parte do sistema político brasileiro, né? Das decisões políticas do povo brasileiro, ok? Do sistema político brasileiro. Então, nós temos aqui, finalizando o parênteses, né? No caso do Brasil, eventos mais recentes, como movimentos sociais diretas já e o impeachment do presidente Fernando Collor, serviram para amadurecer o regimento democrático do nosso país. Então, fazendo aqui, certo? Mostrando aqui o passado na Grécia Antiga, que foi a base para que hoje o povo brasileiro tivesse direito ao voto. Um exemplo disso foi o movimento social das diretas já, né? O impeachment do presidente Fernando Collor, que amadureceram o regime democrático do nosso país. Então, olha a história articulada, né? Deixando que o problema seja, a tese seja substancial sobre a história, mostrando só o que a história tem a ver com isso, ok? O desenvolvimento por contraste de ideias é a questão do contra-argumento, né? Vocês usam um pouco esse tipo de argumento. É porque esse tipo de argumento está muito presente também nas questões que são mais polêmicas, né? É possível contrastar argumentos contrários e favoráveis e deixar claro um posicionamento, né? O que vai validar o seu argumento é justamente a contradição que você vai expressar acerca do argumento de outra pessoa, ok? Fazendo isso com muito respeito dentro do texto, muita ética dentro do texto. Veja uma dissertação sobre o tema: Sistema de cotas para estudantes de escolas públicas. Solução para a elitização do ensino superior brasileiro. Tema polêmico que tem argumentos e contra-argumentos, né? Porque nem todos são favoráveis ao sistema de cotas para o ensino superior brasileiro, né? O sistema de cotas, ele é um sistema novo na política educacional brasileira, né? Que veio com a intenção de democratizar o ensino, o acesso ao ensino superior, né? Estender o acesso às camadas sociais mais pobres. Essas camadas sociais mais pobres, logicamente, elas estão principalmente nas escolas públicas, né? E aí vem o sistema de cotas, porque antes do sistema de cotas eram poucos os brasileiros que estudavam em escolas públicas e adentravam a uma universidade pública, não é? Nós tínhamos a seguinte realidade: até o ensino básico, o final do ensino básico, que é o ensino médio, a escola pública era para as pessoas de baixa renda e a escola privada era para os estudantes de nível superior. Aliás, era para os estudantes, a parcela social rica, vamos dizer assim, a elite, né? Para o acesso ao ensino superior, a situação se revertia. A universidade pública, o estudo público passava a ser daqueles que estudavam em escola particular, que eram os mais favorecidos economicamente, né?
estudavam em escolas particulares, entravam nas melhores universidades, que são as públicas. E as pessoas mais pobres, que eram da rede pública, só tinham o direito de entrar nas universidades privadas, onde as oportunidades de ingresso eram maiores, né? Então, diante disso, vem as cotas para que a universidade deixasse de ser elitizada e passasse a ser mais popularizada, né? Mas aí vem a questão. Muitas pessoas dizem, olha, não é assim que vai resolver os problemas, não é essa a solução para a elitização do ensino superior no Brasil. Não é. A solução é melhorar a qualidade do ensino básico, é oferecer, como diz na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ensino de qualidade para todos. Mas nós sabemos que ensino de qualidade para todos é adquirido a longo prazo, né? A longo prazo. Então, seria talvez as cotas uma política pública a curto prazo? Então temos toda essa polêmica, né? Eu sou a favor das cotas, mas muitas pessoas, elas não são a favor das cotas, né? Eu ainda sou porque eu ainda não estou vendo uma escola, apesar dos avanços, né? A educação no Brasil, ela teve muito avanço nos últimos anos, mas apesar dos avanços, ela ainda não é a educação ideal, né? Ainda ocupamos os últimos patamares nas avaliações externas, né? Nos resultados em relação a outros países. Então, né, nós ainda não podemos dizer que a nossa realidade é outra, né? Mas vamos ver. O argumento a partir o contra-argumento, né? O contraste de ideias. Alguns consideram válido o sistema de cotas nas universidades, alegando que é uma oportunidade para que jovens de baixa renda possam ascender socialmente. Isso não é um ponto de vista de outras pessoas, ou alguns. Baseiam-se na ainda expressiva desigualdade social presente no Brasil, não é isso? Que nós que somos favoráveis, dizemos isso. Olha, nós somos um país desigual, né? Que inclui muitos jovens desassistidos das melhores universidades, que exclui, aliás, dificultando, consequentemente, o acesso aos melhores empregos. Isso aqui é o argumento de quem é pró-cotas. Agora, o contra-argumento. No entanto, essa visão apresenta uma limitação, já que o principal motivo que impede o ingresso desses jovens no ensino superior está na deficiente formação da escola pública. As cotas representam, assim, uma medida apenas paliativa, não resolvendo a questão da elitização do ensino superior brasileiro. Está claro, um contra-argumento, dizendo eu sou contra porque o problema da elitização do ensino superior brasileiro está na deficiente formação da escola pública. Então, não é oferecendo cotas, é exatamente dando qualidade, trazendo qualidade à escola pública, né, no seu ensino básico. Então, um tema que coube um argumento e um contra-argumento, né? Nem todos os temas você vai encontrar com facilidade argumentos e contra-argumentos. Lembrando que o contra-argumento é sempre o seu, né? O primeiro, que é o argumento, vem do outro, certo? E o contra-argumento é o seu, ok? Desenvolvimento por enumeração, né? Quando na introdução se enumeram informações. Lembra daquela introdução por enumeração, né? Isso acontece, seja pela desigualdade social, seja pela falta de movimentos sociais, certo? Então, aquela introdução que traz dois motivos, né? Que podem ser duas causas, como eu estou dizendo agora, podem ser duas consequências, né? Diante do problema, percebe-se consequências como a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né?
e também não só a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, mas também é, a, a, o pouco crescimento econômico. Então, duas consequências, né? Então, na introdução por enumeração, podem ter duas causas, podem ter duas consequências. Então, aí nós vamos fazer um desenvolvimento que haja um detalhamento de cada um dos pontos enumerados no desenvolvimento. Isso aqui vocês gostam muito de fazer. Não se pode esquecer de nenhum desses pontos, para que não haja problemas de coerência e coesão na exposição argumentativa. Olha, eu ainda tenho alunos que às vezes eu digo assim, olha, você falou apenas de um ponto da introdução, faltou falar sobre tal coisa. O exemplo a seguir foi produzido com base no tema mobilidade urbana. Na introdução, o autor usou duas propostas de investimentos direcionados de forma prioritária a transporte coletivo e projetos de vias que contemplem diversos modais de deslocamento nos grandes centros urbanos. Veja, é um tipo de texto que o aluno, essa introdução aqui, é um tipo de introdução que o aluno tem que ter muito cuidado ao fazer. Aqui está dizendo que por enumeração você pode fazer os motivos, que são as causas e as consequências. Aqui está dizendo que o aluno, na introdução, ele citou propostas, o autor havia citado como propostas de investimentos direcionados de forma prioritária a transporte coletivo. Então, ele já citou propostas, né? Propostas. Nós sabemos que as propostas estão na conclusão. Aí é preciso ter cuidado para não pegar os agentes de conclusão, né? Para não pegar a conclusão e trazer já para o desenvolvimento. É isso que eu quero dizer a vocês, né? Uma das maneiras mais eficazes de combater os congestionamentos nos grandes centros urbanos, já adotado por grande parte dos países, é o investimento em transporte público de qualidade. Note que na tese dele, certo? Ele mostrou na tese que é necessário investimento em transporte público de qualidade. Então, na tese por enumeração, nós tanto podemos colocar motivos, consequências e soluções. Agora, tenha cuidado quando colocar soluções. Uma vez que este atenda aos requisitos do conforto e assiduidade. Está vendo que ele não está debatendo. Torna-se natural a migração daqueles que dependem hoje exclusivamente do transporte individual para essa opção de deslocamento. Isso permite uma otimização das vias públicas, na medida em que ocorrerá uma redução do número de veículos em tráfego, né? É uma introdução com base em conclusão, né? Em propostas. Além disso, os projetos de vias públicas devem prever diversos modais de deslocamento. É muito comum se adotar como solução para os problemas de mobilidade a construção de viadutos ou túneis. Porém, essas medidas privilegiam o automóvel em detrimento de outras formas de deslocamento. Vocês estão vendo que ele está argumentando, né? Não está dando ainda a proposta de solução, está argumentando. O ideal é que as vias permitam a coexistência do transporte por bicicletas, ônibus, veículos e particulares e até mesmo o deslocamento a pé. Para isso é necessário planejar bem as intervenções no espaço urbano. Aí agora ele vai dizer, na conclusão, quais são esse planejamento, quais são essas intervenções no espaço urbano, que vai ser com base no que ele discutiu aqui, é claro. Melhorar o transporte público, né? Além de vias públicas que venham atender a diversos modais de deslocamento. Como fazer para atender o pedestre, o ciclista, a pessoa que está no carro, a pessoa que está no ônibus, né? Bom, então esses são os tipos de desenvolvimento, né? Os tipos de desenvolvimento, lembrando que vocês precisam, já sabem que ao terminar a introdução, vão fazer 2 desenvolvimentos submetidos a uma tese, não é? É a ampliação da tese, tópico frasal, discussão
articulação com outra área do conhecimento. Eu trouxe aqui para vocês, como nós estamos falando de desenvolvimento, de argumentação, de articulação com outras áreas de conhecimento, eu trouxe aqui os 17 objetivos do milênio, né, que é a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Essa agenda, nós temos aqui o preâmbulo dela, né, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, já no seu preâmbulo, diz o seguinte: esta agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Veja, para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Então, aqui nós temos um conjunto de pactos, né, de metas, certo? Que foram pactuadas por países, diversos países ao redor do mundo, e o Brasil é um deles, que faz parte dessa Agenda 2030. Quem assiste a Rede Globo vê aquele ator, né? Eu não sei o nome dele agora, mas o que faz Zé Bonitinho, o papel de Zé Bonitinho na nova escolinha do professor Raimundo. Ele sempre está trazendo, né? Ele faz uma campanha, ele é quem faz, a Rede Globo faz uma campanha e ele é a pessoa que está lá na campanha, mostrando como a sociedade brasileira, como você, enquanto pessoa, pode estar contribuindo para a aquisição desses 17 objetivos, né? Mostrando como viver de forma sustentável. Porque quando a gente vê esses objetivos, nós imaginamos que é coisa para o governo federal, os ministérios, né? Os estados, e às vezes não há compreensão de que por trás das políticas do Estado existe um comportamento social, existe a atitude da sociedade, que precisa ser, no século XXI, sustentável, ética, para que nós possamos ter uma vida melhor, né? Um mundo melhor. Por exemplo, o consumo responsável, que é o objetivo 12, está totalmente ligado a ações, né? Não só de empresas, como também ações cidadãs. Está no cotidiano de cada um, né? Erradicação da fome, certo? Educação de qualidade. A sociedade pode estar cobrando educação de qualidade, né? Então, nós temos aqui objetivos que são do planeta, né? Para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Busca fortalecer a paz universal com mais liberdade, né? Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Então, gente, essa Agenda 2030, ela é muito boa para que ela traz articulação com outra área do conhecimento dentro do parágrafo de desenvolvimento, que serve para vários temas. Veja só, né? Cadê o 1? O 1 não está aqui. É o 2. Erradicação da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, né? Nós já fizemos esse ano, né? Já fizemos temas que dava para vocês articularem com esse objetivo 4, que foi o acesso ao ensino superior no Brasil, né? Igualdade de gênero, água limpa e saneamento. Nós também já fizemos um, né, que falava sobre a questão do lixo, né? O lixo é a sociedade de consumo. Empregos dignos e crescimento econômico. Também já fizemos um tema que dava pra gente articular com esse. Inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades, comunidades sustentáveis, consumo responsável, vida debaixo da água, vida sobre a terra, paz e justiça e parcerias pelas metas. Então,
São objetivos que tem como nós utilizarmos como sendo fonte de articulação com outras áreas do conhecimento, né? Então, vocês estão vendo como foi essa aula também, além da caracterização dos objetivos do parágrafo de desenvolvimento, nos serve também para que nós possamos ver como fazemos essa articulação. Eu tenho colocado muito no feedback das redações, olha, melhore a articulação dos seus argumentos com a outra área do conhecimento. Às vezes vem uma frase tão bonita, mas é preciso estar intrinsecamente, né, ligada ao problema. Precisa estar dentro da interpretação que é dada na manifestação da fala, no argumento. A frase precisa estar, a ideia da frase precisa estar junta, intrínseca à sua fala, né? E a sua fala é em defesa de uma tese, não é? Que é construída a partir do problema, certo, minha gente? Então, substancializar também essa parte. Estudem um pouco mais a respeito dessa agenda. Ela está no livro de geografia, certo? Professor Tainhan pode substancializar essa agenda com vocês, se é que vocês ainda não estudaram, né? E vejam se conseguem trazer também. É um argumento forte, né? Porque são pactos, são ideias bem elaboradas, né? Por uma vida melhor no planeta, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Para que se possa fazer justiça, para que se possa ter paz, para que se possa viver de uma forma mais humanitária. E o Brasil faz parte desse compromisso, né? Por isso que é importante vocês estudarem essa agenda e é importante que ela apareça também nos nossos textos, ok? Meus amados, muito obrigada pela atenção, tá certo? Aquilo que você achou interessante, anote, certo? Porque são tantas coisas para você estudar, às vezes você esquece, ok? Desejando sempre a todos que estejam sempre crescendo aí na nota de redação, né, persistindo para chegar sempre mais próximo de uma nota 900, 920, 960, 1000, né? O nosso foco são notas acima de 800, certo? Nós estamos aqui nessa luta para isso, tá certo? Bons estudos para todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.